Olá, querido irmão, querida irmã, nós estamos chegando aí ao fim dessa semana de estudos da lição. Ainda não vai terminar hoje, mas hoje, já sendo quinta-feira, estamos estudando ali nossas lições finais, momento em que refletimos aí sobre aspectos muito importantes da atuação de Cristo no santuário, no contexto da aliança. Hoje vamos falar um pouco a respeito de mediação, um pouco a respeito da atuação de Jesus lá nos céus perante Deus. E o autor da lição te convida, e eu continuo fazendo esse convite, para que você pegue aí sua Bíblia, abra lá em Hebreus capítulo 9, do verso 23 até o verso 28, e reflita bastante naquilo que está dito ali. Ontem eu introduzi com vocês acerca assim, desse trabalho de Jesus, né? Mostrando que, além de ser substituto nosso, além de se oferecer como sacrifício, Jesus ele também atua como sumo sacerdote. Há ali um trabalho que ele começa a fazer aqui na cruz, mas que ele conclui no céu através de todo aquele procedimento que a gente aprende através da leitura e da análise das sombras, né, do santuário terrestre. Enfim, quando olhamos então para Hebreus 9, verso 23 até o verso 28, percebemos o quanto a atuação de Cristo como nosso mediador vai estar ali sendo representada. O sacerdote ele era colocado ali no santuário terrestre como um indivíduo que atuava no processo de salvação como uma ponte ali entre a divindade, entre Deus, né, e o pecador arrependido. Então, esse indivíduo, de alguma forma, ele representando também a Jesus, ele servia ali de ponte do contato entre o pecador que não consegue mais se aproximar de Deus e o próprio Deus Santo. Quando nós olhamos para Jesus, vemos que Jesus ele encarna de forma perfeita essa função, como esse mediador que faz essa ponte entre o pecador, que tem o pecado separando de Deus, e o Deus Santo e perfeito. Se você olhar, por exemplo, no verso 23, vai ser dito o seguinte, né? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui continua falando vários outros pontos que seria interessante você depois ler aí na sua casa, perceber, por exemplo, a respeito da necessidade dele atuar ali no Santo dos Santos, da necessidade dele apresentar perante Deus sacrifícios, enfim, ou sacrifício, né, no singular. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, assim como o autor da lição chama, é para a sentença final ali que aparece no verso 24. O fato de Deus, na figura de Cristo, entrar perante Deus Pai e ali não mais em um santuário terrestre, mas um santuário celestial, a fim de comparecer por nós perante Deus Pai. Isso é algo grandioso. A figura de um Deus que comparece perante seu Pai como aquele que vai mediar, que vai representar de alguma forma a raça humana perante a divindade. Isso é algo grandioso por várias razões, mas especialmente por considerarmos que, conforme nós já vimos antes, trata-se aqui de um Deus que busca colocar ali sua própria existência, suas próprias ações, seus próprios méritos como elemento essencial para que uma raça caída, que somos nós, criaturas que traíram esse mesmo Deus, possam viver. É algo que tem algum sentido, considerando que Jesus, ele de alguma forma ali se abaixa, ele de alguma forma se diminui a ponto de adotar a natureza humana, e portanto temos ali Deus homem perante o Pai, a fim de representarmos ali diante de Deus, mas em todo caso o mistério da salvação de Deus ainda continua. De pensar que o próprio Deus hoje, ele se dispõe a estar perante o Pai, a fim de olhar para ele e mediar em nosso favor. Isso é algo grandioso. Saber que enquanto estamos aqui, há um Deus lá no céu que, após ter ofertado a sua vida por nós, ainda se dispõe a nos defender diante de seu tribunal. Avalie um pouco o quanto isso é relevante para a sua vida. Avalie suas ações a partir dessa luz. Será que você tem, de fato, feito que essa ação de Deus
esse amor demonstrado por Jesus seja algo realmente digno? Será que você tem agido de modo a agradecer e a aceitar essa salvação de Deus? Ou você tem olhado para não apenas o sacrifício de Cristo, mas também a mediação que ele faz de forma amorosa e tem desconsiderado isso em sua vida? A ação de Cristo na cruz do Calvário é algo grandioso, mas entenda que é algo ainda muito maior, porque ela não continua ali. Esse Deus que nos ama ainda está preocupado em nos defender no céu. E isso é algo que a gente deve olhar, reconhecendo o amor e a bondosa graça de Cristo. E assim reproduzirmos em nossa vida ações que reconheçam a dignidade daquilo que Deus faz e o quão grandioso é o amor dele por nós. Que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã para continuarmos e encerrarmos essa semana. Fique com Deus.